Olá! O assunto é jejum intermitente. Será que funciona? Essa é a resposta que todo mundo queria ter, né? Eu vou dar essa resposta para vocês, tá certo? Bom, mas antes eu vou perguntar para vocês o seguinte: o que é jejum intermitente? Você sabe? O jejum intermitente, ele é um método de emagrecimento. Então, o que acontece? Se você precisa perder peso, você vai ter que escolher um método para perder peso, né? Ou seja, você adquiriu sobrepeso, vai ter que perder. Você pode usar qualquer método que você julgar que seja compatível com as suas características, né? Com aquilo que você gostaria de fazer, né? Você pode fazer uma cirurgia bariátrica, eu acho bastante agressivo. Você pode fazer exercícios físicos, geralmente tem que associar a uma outra dieta, né, alimentar para você ter resultado, ou alguns suplementos, né? Você pode fazer só uma dieta, você pode fazer o jejum intermitente, ou pode escolher outras opções que são oferecidas no mercado, tá certo? Agora, na minha opinião, depois de fazer uma série de pesquisas e depois de alguns fracassos, eu acho que o jejum intermitente é a opção mais adequada para perder peso. Então, na minha opinião, funciona. E por que é que eu estou dizendo isso? Quem sou eu para dizer que o jejum intermitente funciona? Eu sou um cara que passou pela experiência, ou seja, eu passei pelo jejum intermitente. Eu tinha muito peso além do meu e eu consegui perder esse peso, ou seja, eu era gordinho e emagreci, tá certo? Vou mostrar para vocês como eu era gordinho. Aqui, ó, na praia, chapéu, óculos, para evitar que saísse muito nas fotos, né? Porque quando você não está contente com o seu visual, você não quer sair muito nas fotos, né? Aqui, ó, a camisa com aqueles dois botões juntinhos sempre, porque quando sentava parecia, abria, começava a mostrar o umbigo, parecia que os botões iam espirrar na cara dos outros, né? Então é uma coisa desagradável, né? Aqui, ó, barrigudo, o colarinho não fechava, né? Porque o pescoço estava muito grosso, a gravata fazendo aquela volta na barriga, né? Enfim, uma série de coisas que fazem com que a gente perca a vontade de aparecer nas fotografias e nem queira ficar em público, sei lá, ter uma convivência social, né? Bom, e como que a gente começa, como o que precisa para fazer o jejum intermitente? Não precisa nada, só precisa de boa vontade e comprometimento com você mesmo, né? Então, como que eu fiz o jejum intermitente? Eu fiz da seguinte maneira, eu tive que eleger 2 dias da semana em que eu ia deixar de comer. Então eu elegi de segunda para terça e de quinta para sexta. Nesses 2 dias, o que eu fazia? Eu almoçava e jantava normalmente na segunda-feira, né? Tomava café da tarde e tal. Quando chegava no jantar, eu fazia o jantar e ficava sem comer até o almoço do dia seguinte. Ou seja, geladeira, fita crepe. Porque senão você estaria assistindo a sua série, você levanta e vai lá na geladeira. Se tiver alguma coisa gostosa, você vai comer, né? Então, fita crepe na porta da geladeira. Aí o que acontece? Você fazendo dessa maneira, você não vai comer à noite, né? Depois que você fez o seu jantar. E aí você vai dormir, não vai estar com fome, porque vai jantar aí por volta de 8 horas da noite e vai almoçar no dia seguinte, ao meio-dia. No dia seguinte, de manhã, quando acordar para o café da manhã, não vai tomar café da manhã. É só água, pode até tomar um cafezinho ou algum suco neutro que não tenha nenhum tipo de caloria, tá certo? E aí você vai aguardar até o almoço. Então você vai ter feito um jejum de 16 horas. Então eu fazia isso de segunda para terça e de quinta para sexta, tá certo? O ideal é que você faça um tempo maior, né? O que é fazer um tempo maior? 18, 20 horas, até 24 horas. Aí a eficiência vai ser muito grande. Se você fizer o de 16 uma vez por semana, você já começa a parar de engordar, você já não adquire mais peso. Porque se você chegou no que você está hoje, se você está gordinho, pode ter certeza, você continua engordando. E você vai ganhar mais peso, né? Então, se você fizer uma vez por semana, você já começa a estabilizar o seu peso. Se você fizer 2, além de estabilizar, pode ser que comece a perder um pouquinho. O de 16 horas. Se você fizer 18 horas, já começa a ficar mais eficiente, né? Então, como é que eu fiz? Eu fiz 6 semanas de 16 horas. Depois, dei um salto para frente e fiz mais 6 semanas de 18 horas. E depois, mais 6 semanas de 20 horas. E aí eu cheguei em 24 horas, né?
E com 24 horas, aí eu mantive isso sempre, né? Cheguei a fazer jejum de 36 horas, mas o de 36 horas é muito dolorido, é melhor nem tentar, porque senão você pode desanimar, tá certo? Então cuidado, não pode desanimar. Se você desanimar, você perde todo o trabalho que você já teve, né? Funciona? Funciona muito bem. Você perde peso rapidamente, não vou dizer facilmente, porque você não consegue obter nada na vida de maneira fácil, né? Sempre vai ter algum custo, né? Então, você ficar sem comer não é fácil, né? Principalmente ficar sem comer 24 horas. Mas, se você conseguir fazer isso, você vai ter um êxito na sua perda de peso, né? E aí vem a vantagem do jejum intermitente sobre as outras dietas, né? Você vai no médico, chega lá, ou no médico, ou no nutricionista, né? Chega lá, ele pede para você não comer pizza, não comer chocolate, não beber refrigerante. Tem um da marca famosa aí que eu adoro, bebo de montão, tá? Mesmo agora, depois de ter feito o jejum e durante o jejum, tá? Durante o jejum não, né? Na época em que eu estava fazendo jejum, né? No período de jejum não pode, mas acabou o período de jejum, ali deu o horário de almoço, chegou a hora de você encerrar o seu jejum, você pode mandar ver, comer o que você quiser, né? Então o médico pede para você não comer e não beber uma série de coisas, cerveja. Para muita gente, se ele pedir para parar de beber cerveja, acabou o jejum ali, cara. O jejum não, acabou a dieta ali, né? Então, a vantagem do jejum é o seguinte, você sofre um pequeno período, que é essas 24 horas, e depois você pode comer o que você quiser. Quando eu voltava do jejum, ou seja, fazia 24 horas, encerrava, né? Jantava hoje e só ia jantar amanhã. Tem que ter opinião, né? Aí o que acontece? Na volta do jejum, sorvete, comida à vontade, qualquer tipo de comida. E desta maneira eu perdi 25 quilos. Eu pesava 86 quilos e hoje eu peso 61. Já até baixei um pouco disso, mas se para começar a baixar muito também, a gente começa a ficar com cara de doente, né? Mas eu que tenho uma certa idade. E a outra vantagem do jejum é essa, né? Mesmo quem tem uma idade já um pouco mais avançada, consegue perder peso com facilidade, fazendo jejum, tá certo? Então, a notícia boa é a seguinte, o jejum intermitente funciona e ele vai ajudar você a perder peso, tá certo? Aqui nesse canal eu vou dar uma série de dicas, né, e vou relatar a minha experiência para você poder fazer isso com facilidade, para você passar por isso sem muito sofrimento. Eu passei com bastante sofrimento, porque eu tive que ir descobrindo as maneiras e os detalhes que me ajudavam a passar por esses períodos de jejum, tá certo? Então, fica de olho no canal, curta, compartilhe, que você, além de nos incentivar a produzir mais material para você poder ver, você vai ajudar outras pessoas que precisam passar por um processo de emagrecimento, né? E nós vamos ajudar essas pessoas a fazerem isso, tá bom? Fica conosco, que a gente vai te dar todas essas dicas para que você consiga ter êxito nos seus objetivos aí.